Fala pessoal, beleza? A gente vai começar mais um vídeo do canal e dessa vez a gente vai falar sobre um tema também bastante procurado, com bastante confusão também, que é o periodização e específico para a corrida. Então como é que a gente faz uma periodização, o que é periodização e como que a gente faz uma periodização específica para a corrida. Vinheta! Então a gente já vai começar explicando o que é a periodização. E aí eu pedi pro Caê começar explicando então o que é a periodização. Fala galera! Então, periodização, a gente vai partir do pressuposto que o treino ele tem um objetivo e que esse objetivo ele inclusive envolve uma métrica temporal. Então, que especificamente na corrida geralmente vai ser uma prova, que naquele dia daquela prova você quer estar no auge da sua performance. Periodização é como a gente vai de fato colocar os treinamentos e como a gente vai organizá-los ao longo do tempo, dividindo muitas vezes em fases, em objetivos diferentes, para atingir esse objetivo de melhora de performance lá na frente. Tradicionalmente, a gente divide as periodizações em ciclos de treino, então a gente pode dividir em macrociclos, sendo um ciclo um pouco maior, mesociclo e microciclo, que seria a menor unidade ali que a gente poderia considerar, por exemplo, isso é arbitrário, dependendo de como você vai fazer essa organização, a gente poderia, por exemplo, chamar um microciclo de uma semana, um mesociclo de 4 a 6 semanas e um macrociclo a gente pode chamar de um período de 3 meses, um ano ou 4 anos se você estiver trabalhando com um atleta olímpico. E um dos modelos clássicos de periodização de treinamento convencional de todas as modalidades, não específico para corrida, é o modelo de periodização de Matveev, que o Adriano agora vai, com maestria, mostrar pra gente como funciona. Bom, primeiro, quem foi Matveev, você sabe? Matveev, eu sei que ele foi russo e que ele antecedeu, talvez, aí agora eu tô chutando, mas o Bompa, que é muito famoso. Então eu arriscaria dizer aqui, já falei que a gente vai ser polêmico, que o Bompa copiou Matveev. Bom, isso quem tá falando é o Caê. Mas vamos lá, quem foi Matveev? O nome dele completo, eu vou colar aqui, Lev Pavlovich Matveev. Matveev foi um grande cientista russo, da antiga União Soviética, na verdade, né? E ele desenvolveu esse modelo ali na década de 50 e 60, na antiga União Soviética, no meio da Guerra Fria. E por quê? Porque havia uma competição, né? O esporte tem muito disso, né? Existe uma competição que também é uma briga geopolítica entre duas nações ou entre mais nações, né? E naquela época da Guerra Fria, a União Soviética e Estados Unidos brigavam para dominar o mundo, né? Com seus modelos econômicos e políticos. Então, figurar entre os campeões olímpicos ou no quadro de medalhas fazia parte de uma estratégia geopolítica do país, né? Até uma questão de poderio militar, né? Porque sempre existe essa relação, inclusive, do esporte com as forças armadas, muitas vezes são coisas, ou do exercício, do treinamento e, de certa maneira, se você vai melhor nas Olimpíadas, espera-se que os seus soldados também sejam mais capazes, por exemplo. Exatamente. E aí o governo russo chamou Matveev para montar estratégias de como preparar melhor os seus atletas para os Jogos Olímpicos. Tanto que o modelo de periodização do Matveev, então, visava um ciclo olímpico. Não era um modelo de 6 meses, um ano, era um modelo mais longo de como pegar um atleta hoje e completar em 4 anos um ciclo olímpico de forma com que esse atleta estivesse no seu auge, no seu melhor, durante os Jogos Olímpicos. Daí o termo periodização vem do Matveev no sentido de você organizar, como o Caê falou, temporalmente as cargas de treinamento para que quando chegasse os Jogos Olímpicos você estivesse no seu melhor. A partir disso, o Matveev já assumia de antemão que era impossível, e a gente sabe hoje que realmente é impossível, um atleta estar no seu auge e permanecer nesse auge continuamente todos os meses. Então, em treinamento, normalmente você coloca um atleta no auge, ele fica um período e depois ele necessariamente sai desse auge, porque do contrário ele pode se lesionar, pode ter outros riscos, né? Então o Matveev fez essa programação. Então veja, naquela época não existia, ninguém tinha periodizado nada, então a gente poderia dizer que o Matveev foi o pioneiro nessa questão de periodização. Claro que depois surgiram outros modelos que a gente não vai abordar aqui, né? Modelo ondulatório, em pêndulo, mas a gente vai falar especificamente do primeiro modelo do Matveev, que de certa forma é o modelo ainda mais usado na corrida e o que mais faz sentido.
Então, vou pedir para o editor que está aqui do lado colocar aqui ou aqui. E ou o aqui. editor que se lá. Então você pode colocar em qualquer lugar. A figura clássica do Matviev. Não está numa boa qualidade aqui, mas acho que dá para a gente olhar com calma. Veja que esse aqui é um bloco de 1 ano, né? O Matviev fez a periodização de 1 ano, mas isso poderia ser colocado 4 anos para fazer o ciclo olímpico. E aí vocês vão ver ali, né? Então, meses, 12 meses na primeira linha. E aí tem as etapas e embaixo tem os períodos, que eu acho que é o mais importante. Então, o Matviev reservou ali 6 meses que ele chamou de período preparatório, que poderia ser dividido em preparatório básico e preparatório específico. Base específico era basicamente assim, tentar desenvolver nos atletas capacidades físicas gerais, força, flexibilidade, agilidade, enfim, dependendo do esporte, né? Mas num contexto geral não tão específico à modalidade. Depois, o Matviev reservou ali mais ou menos 4 ou 5 meses do período chamado competitivo, que é onde o atleta teoricamente já estaria em condições de entrar em competições e estaria no seu auge, né? E última fase ali do Matviev é uma fase de transição, porque como eu falei, não é possível manter um atleta em alto rendimento por muito tempo. No alto rendimento não, desculpa, manter um atleta no seu melhor por muito tempo. Então, essa transição que é uma redução ali para que o atleta possa se recuperar. Mas o mais importante ali é que o Matviev fazia essas fases combinando 2 variáveis de treino. Uma é chamada de volume e a outra era chamada de intensidade. E o que dá para notar em termos gerais? Na fase preparatória, tanto básica quanto específica, né, havia uma predominância do volume de treino. Se a gente traduzir para a corrida, seria uma fase onde você iria aumentando a quilometragem corrida durante essa fase. Sem se preocupar muito se você está em zona 1, zona 2, zona 3. Se você quiser saber mais sobre zonas de treinamento, a gente tem até um vídeo já no canal sobre isso. Depois, quando entrava na fase competitiva, havia uma inversão. Você reduzia o volume, então você passaria a correr menos km por semana, por exemplo, mas já priorizaria maiores intensidades de corrida. Então você já estaria correndo em fases específicas, em velocidades específicas de prova, ou fazendo treinos intervalados, enfim. Então o modelo do Matviev funcionaria dessa maneira, né? Uma fase mais básica, de alto volume, e uma fase mais específica, perto da competitiva, de maior intensidade. Só que esse modelo, ele foi quando o Matviev criou, né? Ele criou para todos os esportes, não foi só para corrida. Mas ele deu o background genético, ele deu o background intelectual, né? O background não é genético, não. O que eu ia falar? Genérico, né? Tipo, para todas as modalidades. Não, é teórico, eu ia falar. Teórico? Então, o modelo do Matviev é o background teórico, porque ele foi o idealizador, o primeiro a dizer que era importante organizar cargas de treino para atingir determinado objetivo. E a partir desse modelo do Matviev, a partir desse modelo do Matviev... Plural, não tem. Não tem. A partir desse modelo do Matviev, houve adaptações para outras provas. E a gente vai falar de uma adaptação bastante utilizada, né, para a corrida. E aí eu pedi para o Caio explicar específica a adaptação que houve da periodização do Matviev para a corrida. Existe um fisiologista muito famoso, que é o Jack Daniels, e que ele conseguiu juntar 2 coisas que é o que a gente meio que tenta fazer aqui, que é juntar justamente esse conhecimento na fisiologia, esse conhecimento teórico com prático. Então, a partir de muita pesquisa, inclusive ele pesquisava os seus próprios atletas e ele conseguiu desenvolver um banco de dados ao longo dos anos gigantesco. Ele desenvolveu o seu próprio modelo de periodização, que é dividido em 4 fases e são muito semelhantes. A gente consegue traçar muitos paralelos com a periodização de Matviev, porque justamente traz um nível maior de especificidade para a corrida, para as provas de endurance, mas que ainda segue muitos dos conceitos ali trazidos na União Soviética nos anos 50.
Década de 50 e 60. Na década de 50 a 60. Então, a primeira fase que o Jack Daniels propõe para treinamento de corrida de rua é o que eles chamam de Foundation. Fazendo uma livre tradução aqui, o que a gente costuma chamar, é o período de base. Esse período de base, como lá na periodização, o primeiro momento é de desenvolver aquelas capacidades mais gerais, não faz sentido a gente talvez desenvolver flexibilidade para um corredor, por mais que seja uma característica geral, a gente está se referindo mais a capacidades que também são transferíveis para a prova. Nesse momento, o objetivo é realmente desenvolver resistência aeróbica. E aí, o objetivo, o tipo de treino que a gente precisa para desenvolver prioritariamente resistência aeróbica são treinos mais longos, ou então um volume maior de treino, não necessariamente em treinos mais longos, mas a gente pode diluir esse volume de treino trabalhando em baixa intensidade. Essa baixa intensidade ela é importante, essa baixa intensidade a gente vai chamar de zona 1, novamente clica no card se você quiser saber melhor o que é a zona 1, que você vai buscar, sobretudo, adaptações cardiorrespiratórias no músculo cardíaco para que você consiga sustentar durante mais tempo essas atividades e para que você, de fato, consiga ter uma fundação, consiga ter quilometragem, consiga ter corpo, consiga ter físico para aguentar treinos mais intensos que vão começar a surgir nas próximas fases. A segunda fase, a primeira fase dura entre 1 a 6 semanas, aí também a depender, sempre dependendo do período que a pessoa está da prova, do nível de condicionamento do atleta. Então, corredores iniciantes talvez tenham que experimentar fazer uma base um pouco maior para desenvolver mais essa resistência aeróbica, mas posteriormente a gente vai para a segunda fase, que ele chama de Earlier Quality, ou qualidade inicial, Então, o próprio nome já é autoexplicativo, ele começa a colocar treinos de mais qualidade, que significa treinos com mais intensidade. Então, o foco dessa fase, apesar de poder ainda subir o volume, mas já não é mais de aumentar o volume. Continua subindo o volume, mas numa proporção menor, porque a prioridade é colocar mais qualidade, que significa mais intensidade nesses treinos. Então ele começa a colocar treinos de repetições, começa a colocar tiros ali mais curtos, de 200 metros aproximadamente, com pausas longas, com recuperações longas, porque ele ainda está começando a colocar essa qualidade. E aí, lá na terceira fase, é a fase que ele chama de qualidade de transição, Transition Quality. Essa terceira fase ele cita como a fase mais desgastante para o atleta, que é onde você vai colocar de fato os treinos mais específicos, ele chega mais próximo de uma especificidade da prova. Então beleza, você está treinando corrida, mas você pode treinar para 5, 10, 21, 42, ultramaratona, e cada uma dessas provas, apesar de muito parecidas, vão apresentar algum grau de especificidade no que diz respeito à intensidade que você vai manter, o tempo que você precisa manter essa intensidade. Então, nesse momento é onde você começa a colocar os treinos intervalados, tiros fortes e mais longos, e também os treinos mais ritmados. E na quarta fase, que ele chama de qualidade final, o objetivo já é, de certa maneira, fazer a manutenção daquele ganho de condicionamento e de descansar, diminuir a fadiga no corpo para que você consiga ao mesmo tempo render muito, mas estar pouco cansado, porque existe uma contradição, Conforme você vai treinando mais, você vai deixando os treinos com mais qualidade, eles também ficam mais estressantes para o organismo, que vai gerando uma fadiga que diminui a sua performance. Então, você nunca ganha no treino, Só ganha. Você ganha um pouquinho de condicionamento, mas você perde um pouquinho de rendimento do ponto de vista que você se cansa. Então, o objetivo dessa quarta fase, principalmente, é diminuir esse grau de fadiga sem diminuir o seu rendimento, o seu condicionamento. E aí, no final dessa fase, é onde vai entrar o que a gente chama de tapering ou polimento, que é, de fato, a fase de diminuir, de tentar zerar o máximo possível o grau de fadiga, para que no dia da prova você consiga estar no seu ápice do rendimento. Então, quando a gente está falando da periodização proposta por Jack Daniels, ela é muito semelhante à de Matveev, só que trazendo características específicas de corrida de rua. Então, a gente continua na primeira fase, aumentando o volume com pouca intensidade. Na segunda fase, a gente vai fazendo essa transição que o Adriano citou, então a gente vai colocando mais intensidade, diminuindo o volume ou igualando essas duas características de treino. Na terceira fase a gente já começa um decréscimo de volume, aumentando ou mantendo a intensidade, e aí no último momento a gente, de certa maneira, existe até uma mágica, de como você faz
para de fato deixar a pessoa no seu ápice de rendimento com pouco cansaço, com pouca fadiga acumulada. E acho que para encerrar aqui, era legal a gente falar o que a gente faz na prática aqui no nosso projeto Corre TF, para vocês terem uma ideia de como a gente adaptou o modelo de Jack Daniels. Então, a princípio a gente usa como base o modelo do Matviev, como pano de fundo de corrida o modelo do Jack Daniels, que é uma adaptação Matviev para corrida, mas que a gente fez algumas adaptações, porque é importante reforçar que o Jack Daniels trabalhou sempre com atletas de elite. E aí você precisa fazer algumas adaptações para atletas amadores. Então o que a gente fez, o que a gente faz assim genericamente no projeto? Embora seja muito individualizado, muito particular para cada atleta, a gente usa a seguinte estrutura. De fato, um período de base, igual o Jack Daniels propõe, com mais rodagem, menos intensidade, eventualmente fartlek só para não perder contato com velocidade. Uma segunda fase também parecida com o que o Jack Daniels propõe, de mais treinos de velocidade, como o Caê explicou, que são tiros mais curtos, para ter uma adaptação neuromuscular, ou seja, aprender a correr em intensidades maiores. E na terceira fase a gente faz mais adaptações, né? Antes de entrar para a fase específica de corrida, a gente tem uma fase que a gente trabalha mais treinos de VO2 máximo. Porque como são atletas amadores, há uma janela ainda para melhorar bastante o VO2 máximo. Então a gente faz treinos intervalados, cuja característica é para desenvolver VO2 máximo. A gente pode depois gravar um vídeo específico explicando o que é esse treino de VO2 máximo. E aí sim, depois a gente na fase 3 já começa entrando para treinos mais específicos de resistência de velocidade e usando a fase 4 ali como a qualidade final seria já treinos intervalados em ritmo de prova, ou próximo ao ritmo de prova. E também fazendo, obviamente, o tapering, né, a calibragem final ali para que o atleta consiga recuperar e competir bem, né? E a duração desses ciclos, né, o Jack Daniels sugere ali 24 semanas, né? Então 6 para cada fase, 6 para fase 1, 6 para fase 2, 6 para fase 3, 6 para fase 4. Aqui, obviamente, a gente faz adaptações de acordo com a prova, de acordo com o objetivo de cada atleta. Então pode variar mesmo de 24 semanas até um ciclo de 16 semanas, né? Menos que 16 semanas a gente já começa a achar complicado fazer o trabalho. Então a gente sempre prioriza uma periodização de pelo menos 16 semanas e fechando ali em 24 semanas. Então acho que deu para ter uma boa ideia sobre periodização de corrida nesse vídeo. A gente citou muitos termos aqui, então zonas de treinamento vocês podem conferir no canal que a gente já tem vídeo, mas ainda sobram muitos termos, muitas coisas pra gente abordar. A gente citou treino intervalado, treino de repetição, treino VO2 máximo. Então, se você tem interesse especificamente por algum tipo de conteúdo, deixa no comentário sua sugestão, que a gente sempre vai se basear nisso para criar os próximos conteúdos. Se inscreve no canal, deixa seu like e nos siga nas redes sociais, Lima Silva Quase Oficial e Caio Pires. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço.